Reciclagem da Visão. Reciclagem da Visão no ar, mais uma edição, mais de 30 convidados que tivemos aqui nesta mesa através do Novas do Reino. E vamos lá, a gente já está aqui com os nossos convidados, Flávio Manarelli e Adilson Ramos. Boa noite, Flávio, tudo bem? Boa noite, Nicolas, boa noite a toda a mesa, Sérgio, Natália. Boa noite. Todos os irmãos que estão compondo a mesa aí, boa noite. Deus nos abençoe. Isso aí, e o Adilson Ramos também, do outro lado aí da tela. Boa noite, Adilson. Boa noite, Nicolas, boa noite a todos os componentes da mesa aí. Irmão Flávio, que Deus nos abençoe essa noite aí. Isso aí, gente. Vocês estão vendo uma telinha vazia, a Vitória já está chegando aí para compartilhar junto conosco e dar uma força para este quadro. Então agradeço a Deus aí pela participação dos dois presbíteros, né? O Rio de Janeiro continua lindo. E como é que está o presbitério aí, meu irmão? Flávio, faz um relato para nós aí. Graças a Deus, sim, a igreja está crescendo em número, amadurecendo nos últimos 2 anos. Nós tivemos um crescimento numérico e também de amadurecimento. Estamos numa fase agora de preparação de novos líderes, né? Porque a igreja nunca, aqui no Rio de Janeiro, sempre teve um volume grande de mulheres. E hoje nós temos em torno de uns 8 casais e começamos um processo de preparação já de liderança, aproveitando aí a cura interior e o padrão divino para a família, para poder fazer uma expansão, agora sim, mais rápida da igreja aqui no Rio. E aquele trabalho das denominações, como é que está, Flávio? Está fluindo ainda? Nós retomamos aqui o trabalho, com a pandemia parou, né? Uhum. Fizemos um trabalho muito bom no início e na pandemia parou tudo, parou as casas de repouso, parou praticamente tudo, né? E agora a gente está retomando, mas vamos retomar agora por setor, né? Por área, assim, vamos trabalhar os grupos familiares para que cada setor, cada área da cidade possa fazer esse trabalho de forma independente, não mais centralizado na minha pessoa, em um ou outro, né? Vamos preparar agora os grupos familiares para fazer uma retomada desse trabalho. Ok. Adilson, ex-Gramado de Loureiro está saindo de lá para Chapecó. Olha aí. E aí, conta aí, faz um relato da tua experiência ministerial aí, para os ouvintes aí, para os irmãos que estão acompanhando. Amém, irmão. Eu creio que a gente aprende muito, né, esse início, né? Aqui é uma obra nova, né, como presbitério, aí a gente está com 1 ano e pouquinho aqui, né? Mas eu vejo assim que Deus já trabalhou bastante, irmão. Expandiu já nas cidades vizinhas aqui, já temos trabalhos em 2 cidades, né? Grupos familiares, discipulado. Aqui a gente também, antes do início da pandemia, tinha uma abertura muito boa, a gente estava entrando nos colégios, né? E agora, recentemente, né, recebemos de novo convites aqui para a gente retornar com aquele trabalho nos colégios, né? Uhum. Também. Então, foi algo que vieram atrás de nós procurar por causa daquele último trabalho que a gente fez. Então, creio que está se expandindo devagarinho, toda a obra é assim, eu creio, né, irmãos? Não é da noite para o dia, tudo é um trabalho árduo, né? Mas eu creio que também está se formando lideranças aqui, tem irmãos aí que estão aptos, né, para colocar a mão no arado aí também. Uhum. Adilson, tu está falando de Gramado dos Loureiros, né? Isso. E qual que é o número de membros aí, para a gente ter uma noção de grupo familiar, membros da igreja? Olha, irmão, aqui em Gramados mesmo, nós estamos, eu creio que uns 20 e poucos membros, né? E aí Trindade do Sul? Trindade do Sul, já temos 3 trabalhos ali também, já tem acho que uns quase 15 pessoas. Legal. Né? E até então também, hoje, até foi o último dia que estava atendendo Ronda Alta, também com um grupo familiar lá, né? Uhum. Então, e agora vai ficar sob o encargo do Pirini, lá de Sarandi? Exatamente, o irmão Gabriel vai dar um auxílio lá.
Isso aí, é dessa forma que a obra vai se expandindo. E Flávio, como é que é aí o número de membros, para a gente ter uma noção aí da Igreja do Rio de Janeiro? Hoje nós temos aqui em torno de uns 40 membros, são 5 grupos familiares que nós temos aqui, e temos essa concentração assim, em 5, nós temos 40 membros assim. E aquele trabalho de Portugal, Flávio, que fazia online, como é que está? Ainda tem? Como está? Ainda tem. Tivemos uns percalços lá de alguns membros assim que vieram assim, de denominações de lá, e tivemos umas insatisfações, mas já saíram, não quiseram ficar. Mas a família que gerou ainda continua. Lá nós acompanhamos, são quatro pessoas que participam. Fazemos um grupo familiar na segunda-feira, que já não está mais sob o meu comando, né? Já está na mão de outra pessoa, tem uma outra pessoa me auxiliando a fazer. E estamos aguardando um romper lá de Portugal, né? Ou quem sabe um missionário. Amém. Que possa se deslocar. Missionário é algo em extinção, viu? Tá faltando. Corajosos. Tá difícil, mas o Deus vai dar uma mexida aí para sacudir uns aí, vamos ver. Tem bastante comentário aqui, tem uma pergunta aqui do Elton. Foi falado sobre o trabalho nas denominações. Como é a experiência dos irmãos levando o material do reino a esses locais e quais os resultados? A gente pode começar então pelo Flávio. Experiência de cruz. A minha primeira experiência foi simples. Eu olhei para o mapa, vi quais eram as igrejas que estavam mais próximas da minha casa e fui até elas. Liguei, marquei uma visita no domingo, e foi muito rápido, porque eu marquei a visita para o domingo. No domingo a gente entrou como representante da Editora Vento Sul, nos apresentamos, estava eu e mais um irmão, e nesse mesmo dia, né, isso é uma característica deles, assim, se você gasta 30 minutos falando do Evangelho do Reino, eles já te botam no púlpito. E foi o que aconteceu. No primeiro dia, eles já me colocaram no púlpito, e dali... eu me lembro porque acabou a reunião, assim, nem os pastores continuavam mais a pregar, porque diante daquilo que foi exposto em relação a coisas simples, sobre alimentação espiritual, dali eu fiquei e começamos a desenvolver um trabalho local nessa igreja que nos tomou muito tempo. E nesse período, eu tive muita dificuldade de lidar com os irmãos, e eu me lembro que eu liguei para o irmão Sérgio e falei assim, eu não sei como lidar, né? Não sei assim, o que eu vou fazer? E aí o irmão Sérgio falou assim, olha, serve a eles com amor. E aí descortinou assim, uma verdade dentro de mim, de que eu tinha que ajudá-los a crescer em vida. Então, a minha presença em termos de ajuda, em termos de me colocar à disposição deles, quando eu estivesse lá como representante da Editora Vento Sul, valeu muito mais do que eu tentar, por exemplo, pregar o Evangelho do Reino, porque era uma vida diária com eles. Eu passei a viver diariamente. Quando eu estava lá, a gente estava vendendo os livros, né? Porque eles... Eu sei que assim, nós conseguimos vender aproximadamente R$4.000 de livros em um mês. Foi um troço para uma igreja que tinha aproximadamente 200 membros. Foi uma explosão. Agora, na mesma velocidade que explode, né, os cacos vão voando para tudo que é lado, porque assim, você começa a lidar com circunstâncias, com situações como... Vem todo mundo para cima de você, larga o pastor, e todo mundo quer falar contigo, quer perguntar para você, aí começam a ciumada, aí você começa a ter que realmente saber lidar com isso, porque você não pode ultrapassar a autoridade da liderança que está lá, você tem que ajudar a liderança a entender uma série de coisas a ser
pelo exemplo, tudo é pelo exemplo. Nada você pode falar demasiadamente, porque eles são demasiadamente carentes de conhecimento, e você tem que mostrar para ele que a prática, do viver prático, é que forma a igreja. Então, assim, é uma experiência fantástica para você amadurecer. Porque eu tive que pisar em ovos, eu tive que me contorcionar todo para o velho homem não aparecer, mas Deus dá um prazo para tudo. Eu vi que Deus dá um prazo assim, ó, quando a obra chega na liderança, trava tudo, porque o sistema de clérigo e leigos ali é tão entranhado, tão forte assim, que eles não conseguem abandonar o posto, eles não conseguem, por exemplo, fazer um grupo familiar, uma coisa simples. A maioria quer ficar no gabinete, assinando papel, e ali trava. E as ovelhas acompanham, muitas vezes, o exemplo da liderança. Eles acompanham o exemplo que eles têm. Então, no meu caso, assim, foi uma experiência muito gratificante, muito gratificante. Eu tenho um entendimento, assim, de que para o que está a vir, eu ganhei muito de Deus, ganhei muito do Senhor nesse aspecto. Legal. E Flávio, então, só para resumir, basicamente tu mapeou ali todas as igrejas de denominação e começou a ir uma por uma levando os materiais, foi isso? Abri o Google Maps, dei a expandida assim na minha região, aí tem lá as marcações das igrejas. Vi assim, qual é a mais próxima de mim? Essa aqui. Fui naquela rua, comecei a visitar. Extraordinariamente, na primeira que eu fui, já fizemos um grande trabalho. E essa, como tinha uns 200 membros, assim, já nos deu um trabalho por uns 6 a 7 meses de venda de material. Bacana. Fica a dica aí pro povo, levar os materiais básicos da editora Vento Sul. Começa dessa forma mesmo esse trabalho. Legal. E Flávio, boa noite. Boa noite, Vitor. Apareci aqui. Como que tu se apresentou nesse momento que tu foi fazer as visitas para as denominações? Representante da editora Vento Sul. Tá aí. Muito bem. Mas tem mais alguma coisa aí nas redes sociais, aí, nos canais? O pessoal tá meio quieto hoje, não tem muitas perguntas aqui, mas tem pessoal comentando aqui, mas nada para os presbíteros por enquanto. Eu tenho a colocação, essa reunião que é feita de 40 em 40 dias, que foi dirigida pelo Espírito para oração na regional, vocês têm participado e qual é a visão e qual é o resultado que isso tem gerado nos corações de vocês e quais são os benefícios? Vamos começar com Adilson. Irmão, nós aqui na região aqui de Chapecó aqui, né? Nós tivemos, na verdade, assim, 2 reuniões. A primeira foi uma reunião assim meio tumultuada, né? E se demorou-se para marcar outra. Aí tivemos depois mais outra, né? Que foi um pouco mais assim, né? Produtiva, né? Onde os irmãos conseguiram compartilhar um pouco ali, foi orado, feita oração em cima dos alvos que tinha sido trazido, né? Mas eu creio assim que é muito necessário, né, irmãos? Porque aonde ali a gente pode trocar experiências, pode trocar as dificuldades, né, com os irmãos, compartilhar algo que a gente possa estar em dificuldade e outro irmão daqui a pouco já passou por aquela experiência, né? Então eu julgo assim de extrema importância essas reuniões, esses encontros assim, para que a gente possa, né, estar aquecendo um pouco mais com os outros irmãos. Amém? Amém. Flávio, o mesmo assunto aí. Eu tenho participado, eu perdi a última, porque assim, no Rio de Janeiro o nosso culto era 5 horas da tarde, né? Era 5 horas da tarde e era o único horário que a microrregião tem para fazer. Era às 4. Então, eu participava dele assim, enquanto eu estava montando o ambiente para fazer o culto, eu também estava participando da reunião. Nesse último eu não participei porque eu tinha um evangelismo para fazer de uma pessoa que veio do Canadá e a gente foi evangelizá-la, entregar material para ela. Como eu vejo a importância disso? A mesma importância de uma reunião de presbitério, ou seja, é uma reunião de pessoas que estão ali para trabalhar uma visão amadurecida do reino, né? São
São orações, são compartilhares, são experiências que ficam naquele momento ali, de pessoas que passam pela mesma dificuldade. Os presbíteros passam por dificuldades, são comuns. Então, esse é um momento único que nós, da microrregião, temos para poder trabalhar a própria microrregião, que é super importante, porque nós estamos próximos um do outro ali. Às vezes, além da oração, às vezes tem uma cidade que é meio caminho da outra, e a gente pode compartilhar sobre como trabalhar essas áreas que não têm um presbítero, mas precisam ser atendidas. Então, além dessa reunião de oração, podemos tratar de assuntos que são pertinentes à própria microrregião. Uhum. Amém. Não sei se tem alguma colocação. Isso aí. Tá chegando uma pergunta ali que vem no meio, Flávio, enquanto nós estávamos falando do outro assunto, se tem algum trabalho aí junto a alguma comunidade das favelas ali do Rio de Janeiro. Se tiver alguém corajoso para ir, a gente está aceitando agora. Olha assim, aqui no Rio quase tudo é comunidade. Né? Você não tem, tirando a Barra da Tijuca, o resto é tudo comunidade. Nós não temos nenhum trabalho hoje especificamente numa comunidade. Eu, por exemplo, já fiz um trabalho na Cidade de Deus, nunca fiz na Rocinha, mas já pintou. Quando uma pessoa que chegou aqui no Rio há pouco tempo, ela foi visitar a Rocinha. Mas hoje nós não temos, assim, especificamente, né? Se a pessoa está perguntando dessas favelas que são mais famosas, como Rocinha, a Cidade de Deus, eu já fiz um trabalho lá, mas tem que ter. Eu fiz um trabalho, foi mais difícil do que quando eu fui fazer em São Vicente, que era do lado de um presídio, e a gente tinha que entrar lá de carro blindado. Sim. Aqui a blindagem é unção, porque você tem que passar pelas pessoas, você passa no meio dos caras com um fuzil você passa com eles assim, mas assim, botou a Bíblia na mão, ninguém se mexe contigo. Eu não paguei para ver ainda, mas não fizemos nenhum trabalho assim, de evangelismo, de ir nessas localidades, porque há uma certa prudência que tem que ser tomada também. Assim. Eu já moro numa região não muito fácil, né? Daqui a pouco vocês vão ouvir aí uma bala voando. Só Jesus. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que vai mais ou menos nessa direção, que é da Gabriela. E ela perguntou aqui qual é a direção dos irmãos que têm feito nas cidades nas estratégias para alcançar autoridades naturais do município, os prefeitos, vereadores, levando material, por exemplo. Os irmãos têm experiência nesse sentido, Adilson? Amém, irmão. Nós aqui, logo que esse prefeito que está e vice-prefeito, né, a gente já solicitou uma reunião com eles, né, nos receberam muito bem, né, a gente, inclusive, fez a oração, né, com eles e também entregar as chaves ali na oração para Jesus, né? Eu creio que depois daquilo ali, muitas coisas a gente vê se mover assim, que é na cidade, né? Através disso, né? E também demos um brinde, né? Que é os materiais. E como eu tenho eles no meu WhatsApp, né? Volta e meia a gente faz aquela alimentação, né? Aquele evangelismo ali pelo WhatsApp ali, mandando uma mensagem, mandando algo ali que o Senhor inspira no dia. Uhum. E aí, Flávio, é uma realidade um pouco diferente, né? Mas como é que funciona essa parte de alcançar as autoridades? Diretamente eu não tenho nenhuma experiência com autoridades assim, que eu tenha ido a algum lugar. O que nós temos feito aqui é, periodicamente, enviar pessoas que vão até a prefeitura e oram pela prefeitura, ali presencialmente orando pela prefeitura, e eu particularmente oro para que Deus ou levante pessoas que estão ao redor ou pessoas que estão, né, que vão chegar até essa autoridade, ou que Deus então me mostre alguma coisa, alguém assim. Mas um pouco da nossa agenda de trabalho, né, aí eu também não sei se é desculpa minha ou se não é, mas eu ainda não tive assim
algo de ter que ir em algum lugar. Sei que é uma responsabilidade, sei que esse momento vai chegar, o quão importante ele é, mas eu ainda não tive uma oportunidade direta de ir até algum lugar. Até porque cidade grande é um pouquinho mais complicado, assim, você não consegue encontrar as pessoas no seu gabinete, vamos dizer assim. Flávio, tem uma pergunta aqui de um ouvinte querendo saber se existe oração dos exércitos nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Oração dos exércitos, não. O que nós estamos fazendo agora, que nós acabamos de fazer aqui, e que eu estou fazendo agora em todos os grupos familiares, porque eu não tenho os exércitos aqui, nós somos 40 membros, o único exército que eu tenho aqui é uma pessoa delegada para o Leão. O que nós fizemos aqui num grupo familiar nós fizemos 7 voltas num bairro aqui, orando todo dia. Saímos daqui às 7 horas da manhã, voltávamos às 8, rua por rua, esquina por esquina, óleo por óleo. Inclusive, eu entrei numa viela que fui impedido de seguir. Os caras disseram, o comando está te olhando lá de cima, volta daqui, não vai. Então, a gente aqui tem que ter essa prudência. Então, nós começamos esse trabalho depois de 7 dias. No 8º dia, já tivemos uma alma nova aqui na região. Na verdade, 2, uma antes do grupo, quando nós começamos a implementar o jejum no grupo, né? Porque os grupos são novos, as lideranças são novas. Então, estamos implantando as atividades do grupo etapa por etapa. Então, o que nós tivemos agora aqui foi esse trabalho de expansão de rua, né? Fui eu e mais um irmão aqui, fizemos esse trabalho e já surgiu o efeito assim no 8º dia. Fizemos 7 voltas, no 8º já tinha uma alma nova. Amém. Legal. Eu queria saber assim da dica mensal aí, como está o movimento na igreja de vocês aí, que Deus entregou para vocês dirigir, qual é a reação do povo com relação à dica mensal. Adilson. Começa com Adilson. Amém, amém. Eu creio assim, irmão, que está sendo uma bênção, assim, porque a gente vê os efeitos, né? Foi algo, desde que começou o cura interior ali, né? E aí depois esse padrão divino para a família. Eu vejo, assim, Deus movimentando muito, né? Dentro dos irmãos, assim, para apressar esse crescimento, essa cura, e esse ajuste que é necessário em todas as famílias, né? Porque Deus quer ajustar dentro dos lares, né? Então eu vejo assim que os irmãos estão acompanhando, inclusive assim a gente está fazendo discipulados, está fazendo trabalho com o cura interior, né? Nas casas, e está sendo muito, muito bom, inclusive assim colocando irmãos para auxiliar, para ministrar esse livro da cura interior, né? E então eu vejo assim que Deus está movendo, vejo testemunho dos irmãos, compartilhar dos irmãos na igreja, no grupo familiar, a respeito da obra que Deus está realizando, né? Por meio dessa dica que Deus trouxe para nós. Uhum. Tu nota que o pessoal está acessando mais a mesa do Senhor? Está aumentando? Aqui sim, irmão. Aqui, na verdade, é assim, não é aquela coisa, digamos assim, que seja aquelas todos 100%, porque tem sempre tem uma parcela assim que é mais dificultoso, né? Mas uma boa maioria do pessoal acessa uma mesa, se alimenta, compartilha, né? Fazem o regar, né? Os grupos familiares é incentivado a todos os membros que estão ali regarem das mensagens da semana, né? Acessarem as mensagens e regar. Então a gente incentiva assim os irmãos, né? Enviando links, tudo, né? Principalmente para os mais novos, né? Para que estejam acompanhando a mesa do Senhor, porque é por meio da mesa que vai gerar o crescimento. Irmão Flávio, como é que tá as dicas aí, dando efeito na comunidade? Sempre dá. Graças a Deus sempre dá. O povo é um povo não 100% alicerçado na mesa, porque eu tenho muita gente que vem de denominação, e é um povo assim, às vezes muito desconfiado, leva um tempo. Eles se encantam com a visão,
mas depois leva um pouco de tempo. Mas como a gente tem a rádio, né, ou seja, a coluna vertebral da rádio é a dica do mês. Então, a partir da dica, nós trabalhamos, então, vários assuntos da dica durante a semana. Então, a gente tem os temas que são tratados na rádio, são temas que estão na dica. E como a gente convida os irmãos para estarem compartilhando, então tem irmão que já está compartilhando o padrão divino para a família, tem irmão que está compartilhando inculcarás a teus filhos. Então, quando você vai para o grupo, o que nós temos no grupo? O testemunho e o regar alinhado com a dica do mês, porque eles estão naquela sinergia do assunto que está sendo tratado na dica. Isso, em parte, a gente consegue por conta da rádio também. Então, a gente pega a dica, trata com ela na rádio, envolvendo os irmãos, para que quando eles vão para o grupo familiar, eles podem não só tratar do assunto teoricamente, como as experiências estão alicerçadas ali na dica. Legal. Chegou uma pergunta aqui rapidinho antes de nós encerrar esse quadro. Adilson, quais são as dificuldades enfrentadas para fazer a obra em cidades pequenas? Irmão, a dificuldade talvez seja eu, né, a maior, mas uma maior parte é de tu ter cooperadores para essa obra, né? Uhum. A dificuldade, assim, de tu ter pessoas que cooperem para levar isso. Agora mesmo, né, a gente tem convite, assim, para ministrar nas escolas, né, esse Amigo Vento Sul, mas temos com dificuldade de pessoas disponíveis para isso. Uhum. Então, eu creio que seria isso, é a mão de obra que está faltando, né? Interessante, né? A gente pegou uma cidade grande aqui, de uma relativamente pequena, falando de Gramados Loureiros, e as dificuldades aí são parecidas, né? Mesmo tendo bastante povo na cidade e pouco povo, às vezes é mão de obra aí, Flávio. Mão de obra é uma dificuldade, porque você tem que formar. Você tem que gastar muito tempo formando aquelas pessoas, treinando elas, e mesmo assim você não tem uma garantia de que elas vão estar contigo daqui a um ano, né? Ou seja, quantos irmãos aí já não estão mais? Sérgio trabalhou, deu a vida e não estão mais, né? Sim. E no meu caso aqui, eu acho que a administração do tempo, de você ter que lutar com você, é o seguinte: é uma cidade grande, são 8 milhões de pessoas que tem aqui nesse estado. Hoje a gente já está investindo em outras cidades, retomando o trabalho em outras cidades. Então, crer que essa obra é do tamanho da cidade, né, eu acho que essa é uma dificuldade que eu tenho, assim, de crer que isso vai... Mas nós já estamos partindo para um salão maior pela fé. Estamos saindo de um salão de 60 para um salão de 200, mas eu continuo com os mesmos 60, mas vão chegar aos 200. É isso aí, legal. Isso aí, chegamos ao final do programa aí, temos 1 minuto só. Vamos dividir na metade, 30 segundos para o Adilson dar as considerações finais. Sim, irmãos, eu agradeço aí por participar desse programa, né? Eu creio que é um programa, assim, que nos tem auxiliado muito, né? Tirado muitas dúvidas, né? E nos colocado de volta, reanimado muitos irmãos aí, né? Para essa obra aí. Que Deus abençoe a todos aí. Em nome de Jesus. Igualmente, Adilson, muito obrigado aí pela tua participação. Flávio? Agradecer também e engajar, procurar com que todos os irmãos se engajem nesse podcast, nesse trabalho de segunda-feira, porque eu, no início, sim, não dei muito valor a isso, sim, mas quando eu assisti o primeiro, já fui no primeiro dia, gente, comecei a notar os meus erros. Uma vergonha generalizada, assim. E é muito importante esse trabalho que está sendo feito na segunda-feira, assim, que ele cresça, que ele amadureça, que ele tome outras proporções que a gente não sabe ainda. Tá certo, Flávio. É verdade isso aí. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Isso aí, tchau. Deus abençoe.